Hoje vamos falar de ETFs, vocês pediram. E hoje eu trouxe aqui o Cauê Mansanares, que é CEO e fundador da Investo, uma das principais empresas que produzem e vendem e fazem gestão de ETFs no Brasil. Tudo bom, Cauê? Tudo bom, Thiago? Cauê, conta um pouquinho da sua trajetória, o que faz o Investo e depois vamos falar de ETFs. Minha trajetória se confunde um pouquinho com a Investo, né? Que eu fundei ela hoje, já faz 4 anos que a gente fundou a Investo, ou vamos fazer 4 anos em julho agora de 2025, e eu não era do mercado financeiro no começo, eu sou engenheiro de formação, fiz engenharia de produção aqui na Poli, em São Paulo, fui trabalhar com consultoria estratégica e chegou um determinado momento, eu falei, pô, isso aqui não é para mim, eu quero pôr a mão na massa, quero fazer alguma coisa um pouco diferente do que só ficar do lado da consultoria. Estava procurando alguma coisa para fazer diferente do que eu fazia antes. Tinha um amigo meu estudando para o concurso do Banco Central do Brasil e tinha saído o edital. Aí eu falei, poxa, vou colar no cara aqui, vou estudar, vou fazer alguma coisa diferente, pegar um pouco mais de conhecimento no mercado que eu não entendo tão bem, mercado financeiro. Deu certo, passei no concurso, algo que não dava para contar com isso quando você começa a estudar ali, saiu o Banco Central. Fui para Brasília, fui trabalhar com supervisão de instituição financeira na área não bancária. O que é isso? Tudo que não é um banco tem que ser supervisionado. Então você está falando de cooperativa de crédito, corretora e todas as outras, corretora de câmbio, corretora de valores. E aí foi que eu me envolvi muito com fintechs. Na supervisão começaram a chegar várias empresas ali que eram um pouquinho diferente do padrão. Então, corretora que quer virar um banco, mas não tem agência. Empresa que quer trabalhar só via aplicativo, não ter um escritório físico para receber as pessoas. Na época isso era muito diferente, né? Era muito inovador. E aí caiu ali para a gente, para nós olharmos com uma forma de fomentar o mercado. Senão você ia pegar a regulação e sair matando tudo que estava querendo surgir, né? Então me envolvi muito, estava no primeiro time de supervisão de fintechs no Banco Central, time que olhava ali, tinha o pessoal da autorização, da regulação, e eu era o representante da supervisão para essas empresas funcionarem no arcabouço que a gente tinha já na época, mas sem você matar os negócios. E isso em que ano? Isso foi 2014. Entrei em 2013, 2014 comecei a trabalhar com as fintechs. E aí a gente viu aí Toro, Nubank, foram as primeiras. Depois veio uma enxurrada de empresa. Então fiquei muito envolvido nesse mercado. Vi tudo que estava acontecendo no Brasil. Vivenciei, experienciei essa onda de inovação. E fiquei com aquela coceira dentro de mim, aquela vontade de fazer acontecer, de não ficar só olhando do lado do regulador, né, que estava ajudando, fomentando, mas realmente pôr a mão na massa. Consegui sair do banco e ir para o Vale do Silício para viver o outro lado da mesa, trabalhando em fundo de investimento que estavam olhando essas empresas. Então, fundos que estavam investindo nessas empresas inovadoras, então aprendi como identificar, né, um negócio que tem potencial de ser bem sucedido, potencial exponencial, investir nesses negócios, ajudar eles a crescerem e ver eles crescendo mesmo, né? O time crescendo, o modelo de negócio evoluindo, eu fiquei muito envolvido nisso. Saí do fundo de Venture Capital, que eu estava no Vale do Silício, e fui fazer o MBA na Universidade de Harvard. E aí foram aqueles 2 anos que você para pensar, né? Você estuda muito, faz muito contato, muito network, mas você pensa qual que é o próximo passo na minha carreira. E aí eu comecei a conectar as pontas. Então, experiência de Banco Central. Aí experiência no Vale do Silício, vendo o outro lado da mesa, os investidores. E eu queria fazer parte de uma empresa, ou começar alguma coisa, ou entrar num time que estava começando. E aí eu estava também nos Estados Unidos já há um bom tempo e comecei a me apaixonar pelos ETFs. Pô, no Brasil a gente tinha muito pouca coisa em ETF, você tinha aí uns 12, 15 ETFs, a maioria era Ibovespa, Small Cap Brasil. E, pô, chegando nos Estados Unidos, você
você abre a cabeça. Eu vi o modelo de negócio que a Vanguard criou na década de 70 nos Estados Unidos e como a gestão indexada, a gestão passiva, fez muito pelo investidor americano, democratizou o acesso. Aí depois vieram os ETFs, trazendo isso para todo investidor, é o institucional, a pessoa física. E eu fiquei apaixonado por isso. Eu falei, pô, como que a gente não tem isso no Brasil? Por que que a minha família não tinha acesso a esse investimento se há 20 anos atrás a minha mãe pudesse ter investido em um fundo diversificado, como um ETF da Vanguard? O patrimônio da minha família teria sido outro patamar, mas a gente estava limitado pelo que existia no Brasil, né? Então, é renda fixa, um fundo de ação, é o famoso 2 com 20, no máximo é um fundo imobiliário. E aí eu falei, poxa, se ninguém arregaçar a manga, colocar a mão na massa, nada vai acontecer. E aí foi que eu fechei a conexão, né? Experiência de Banco Central para conseguir pôr o negócio de pé. Os contatos ali e a visão do que precisa para o investidor entrar nesse negócio junto comigo aí como empreendedor. E aí em Harvard ter esse tempo para parar e pensar, conectar as pontas, conversar com muita gente também, porque você está lá na universidade, um dia está o Jamie Dimon, CEO do JP Morgan, no outro dia está o fundador de uma empresa de 5 funcionários que recebeu um cheque de 100 milhões para fazer acontecer, no outro dia está um investidor, tudo isso falando com os alunos num ambiente muito, muito aberto. Então eu fiz muito contato, vi muita coisa nova acontecendo ali. Tinha um colega meu de Banco Central, o Luiz, que fundou a Investo comigo. Ele tinha saído do banco e tinha ido fazer um mestrado em Londres, estudando índices de mercado, mestrado em finanças, e ele supervisionava a B3, né? Nem era B3 na época ainda, quando ele supervisionava. E aí ele também foi picado pela mosca dos ETFs, né? Se apaixonou pelos ETFs, viu tudo que os ETFs estavam fazendo, tudo que estava acontecendo na Europa também, ETFs crescendo de forma bárbara, e a gente se conversava muito e falou, poxa, se ninguém pular nisso e fizer uma gestora de ETF, não vai existir, vão ser os bancões fazendo no ritmo que eles quiserem, na inovação um pouco controlada, né? No que não matar o negócio dos próprios bancos. Então a gente decidiu fazer a primeira gestora focada em ETF no Brasil. Começamos 2020, começou o plano de negócio, pegar a autorização CVM, Anbima, e aí em julho de 21 a gente lançou o primeiro ETF. Então você tem todo o processo de diligência com administrador do fundo, B3, provedor de índice, e a gente começou o negócio. E eu falo, poxa, se tivesse um momento para lançar uma gestora de ETF, a gente pegasse o pior momento da última década, a gente não tinha escolhido tão bem, né? No final de 21, quando o mercado estava bombando, aí veio 22, veio guerra na Rússia com a Ucrânia, crise no Oriente Médio, ainda o finalzinho do Covid, o mercado muito bagunçado, e a gente saiu do zero. Hoje a gente está quase batendo 2 bi sob gestão, estamos com mais de 100 mil cotistas, o time crescendo, já somos 30 pessoas na Investo. Então a gente construiu um modelo de negócio numa situação muito desfavorável do mercado, né? Fundos de ações tomando resgate após resgate, mas porque a gente acredita que a gente achou um produto, um veículo de investimento aqui no Brasil que é muito pouco conhecido, mas tem muito espaço para crescer, que são os ETFs. Então a gente criou a Investo para realmente dar acesso para o brasileiro poder investir no que o americano já investe há décadas, no que a Vanguard já construiu nos Estados Unidos há 50 anos agora, a gente quer fazer o mesmo aqui no Brasil. Então estamos aí, vamos fechar o 4º ano de existência da Investo e um crescimento acelerado aí nesse tempo, porque existem pessoas que já estão entendendo que o ETF veio para ajudar a compor uma boa alocação, um bom asset allocation. O que são ETFs, para quem não conhece? ETF é um fundo aberto que negocia em bolsa. Como qualquer outro fundo que você investe, você escolhe um gestor, né? Você fala, pô, vou investir no fundo XPTO ali. O ETF você escolhe um índice de referência para alocar.
Então, se você investe num ETF global, você investiu num fundo de investimento que tem um índice de referência global. Se investe no ETF de renda fixa, você investiu num fundo de investimento que segue um índice de renda fixa. Então você está investindo num fundo, assim como, né, se você já investe em fundos, qualquer outro fundo, a diferença é que você segue um índice de referência e não um gestor que pode acordar, comprar, vender da cabeça dele, né? Eu acho que isso aqui vai subir, eu acho que isso aqui vai cair. Você sabe exatamente a estratégia que você está comprando. E o ETF, por ser um fundo que segue um índice de referência, ele consegue ter custos muito mais baixos. Ele não precisa cobrar o 2,20, né? O 2% de ADM com 20% da taxa de performance. Ele não tem taxa de performance e as taxas são 0,20, 0,30 para você fazer a gestão de um ETF. São taxas muito baixas. E isso é revertido para um retorno maior para o cliente final, né? Você não está pagando taxa alta para o gestor, você está ficando com mais para você. Então o ETF ele se popularizou muito por conta disso. É um produto muito transparente, você tem um índice de referência por trás, com baixo custo. E ainda ele negocia em bolsa. Então você pode comprar hoje, vender hoje mesmo ou vender amanhã. É um produto muito democrático. Você tem muita liquidez nesse ativo, então ele acaba sendo muito acessível por qualquer investidor, seja o grande investidor, seja o investidor pessoa física que quer comprar uma cota. E hoje quais são os ETFs da Investo? Hoje nós temos 20 ETFs, nós temos metade do portfólio é internacional. Então, renda variável global, tecnologia, agronegócio, biotecnologia, gaming, private equity, real estate americano, small cap de valor americana. A gente tem uma linha de produtos na renda variável global bastante completa. Nós temos 2 ETFs de renda fixa global. Um é o SDB11, que é um ETF de renda fixa americana. O outro é o BNDX11, que é um ETF de renda fixa global sem Estados Unidos. Hoje está em alta, né? Juros está alto no mundo inteiro. A gente tem renda variável Brasil, ETF de empresas exportadoras, empresas do mercado doméstico, small cap de valor. E renda fixa Brasil, que hoje, assim, metade do nosso patrimônio sob gestão está em renda fixa brasileira. Grande parte da outra metade está em renda variável global. É o que o investidor não pode faltar na carteira, né? Investir em ações globais, investir em renda fixa Brasil, taxa Selic, IPCA. E agora a gente tem ETF de cripto também, ETF de Bitcoin. Lançamos aí na semana passada. E me fala uma coisa, esses fundos, algum deles paga dividendo? Eles não pagam dividendo, eles reinvestem o dividendo. Tá. E isso é uma questão tributária, porque quando você reinveste o dividendo, você só vai pagar o imposto quando você vender a cota. Lá fora paga um dividendo, né? Lá fora eles pagam e o fundo, o ETF brasileiro, reinveste isso no próprio fundo. Beleza. E o fundo de renda fixa, como é que funciona? Ele vai subindo quase que todo dia ali? Como é que é? Tem fundo de renda fixa atrelado a Selic, que aí ele praticamente é a curva do CDI, um pouquinho acima do CDI, né? Sobe todo dia. E tem fundo de renda fixa que é, por exemplo, renda fixa internacional. Ele acompanha os papéis internacionais mais o dólar. Então ele pode subir, pode cair. Né? No longo prazo ele tende a subir, é um ativo seguro, mas ele acompanha a variação. E qual que é a vantagem de investir numa renda fixa através de ETF comparado a, sei lá, investir diretamente na renda fixa ou num fundo de banco? Perfeito. Esse ponto tem algumas vantagens, né? A tributária é a mais matemática de todas. Então o ETF não tem come-cotas, não tem IOF e ele é alíquota flat pelo prazo do fundo. Então se você comprar hoje e vender amanhã, um fundo que tem prazo acima de 2 anos, você não vai pagar IOF, não, né, nos primeiros 30 dias faz uma diferença grande, não tem come-cotas como um fundo de renda fixa e você vai pagar 15% de IR. Não é a escadinha, não começa em 22,5, 20, 17,5 e 15. É o prazo do fundo. Então você pode usar a renda fixa, por exemplo, para caixa. Né? Para até 30 dias você não tem IOF, ele vai ganhar de quase todas as operações de renda fixa. Você pode usar para o curto prazo, aí, 6 meses, você está pagando menos imposto do que se você tivesse numa renda fixa individual ou num fundo. Então,
A vantagem tributária é algo que faz muito sentido. Aí tem a vantagem da diversificação também. Então pensa, você quer investir em NTNB, o título público está pagando bem, o spread está alto, vou comprar uma AB 2029, 4 anos. Você vai estar sujeito a uma volatilidade dessa B, né? Você pode ter um prejuízo, inclusive no curto prazo. Se você comprar um ETF, você dilui essa volatilidade. Então, vocês têm então diversificado ao longo dos prazos? Tem, por exemplo, um que vai de 0 a 4 anos. Ele diminui a vol, te paga um yield que recente, nos últimos 6 meses, está até maior do que uma B mais longa, porque as Bs longas estão caindo. O ETF está subindo, porque ele tem B bem curta que acabou valorizando. Então você dilui seu risco. E no final do dia você entrega menos vol para o mesmo nível de retorno, né? Então você aumenta o seu Sharpe da carteira, se a gente for entrar na parte mais técnica. A não ser que você tenha muita convicção que, não, eu vou investir até 2029, não vou sacar esse dinheiro, não estou ligando para a marcação ao mercado. O ETF está ali para te ajudar com isso, ele te diversifica o risco. Mesma coisa internacional, vou comprar um bond americana. Uhum. E aí, você vai comprar um treasury, qual vencimento, você vai comprar um título privado? Compra um ETF, você está diversificado ali. Nosso ETF tem mais de 10 mil títulos, todos investment grade. Se der zebra em um, vai ser um pedacinho ali do portfólio, né? Então, além da vantagem tributária, você tem também essa paz de espírito. Você comprou ETFs, você dorme tranquilo, você não precisa ficar acompanhando cada título individualmente, e isso, para a grande maioria das pessoas, é algo super relevante, né? Você poder dormir tranquilo. Como é que são tributados no Brasil os ETFs, Cauê? Renda fixa é pelo prazo da carteira, então se for acima de 2 anos é 15%, se for abaixo tem algumas outras alíquotas, de 20%, 25%, e renda variável é 15%. Então é bem simples. Cripto entra como renda variável também. É um ativo de renda variável é um ativo de renda variável, que você negocia na bolsa, é 15%, paga DARF também. Renda fixa você nem paga DARF, é retido na fonte, é de acordo com o prazo do fundo. Então, bem simples de entender. Cauê, para finalizar, quais são os planos futuros seus e o que você acha que é o futuro da indústria? Vai ter mais ETFs daqui para frente? Hoje a gente já está só começando. Então, se você pega hoje o mercado de ETF no Brasil, são 50 bi de reais sob gestão. Isso dá 0,5% da indústria de fundos brasileira. A indústria de fundos é uma indústria significativa, é a 6ª maior do mundo hoje. Mas ETF é um pedacinho, é 0,5%. Se você quebrar dentro desses 50 bi, metade está em Ibovespa. Ibovespa ou Small, alguma coisa que é o legado aí dos ETFs bem antigos, né? Então, se tem bem pouco ETF ainda, ou bem pouco PL nos ETFs, quando você compara com os Estados Unidos, é 30% da indústria de fundos. Uma indústria muito maior e um percentual muito maior. Quando você pega na Europa, tá entre 15% a 20% da indústria de fundos já está em ETF. Mas há 20 anos atrás não era assim, era 1, 2, 3% em ETF. Então isso cresceu de uma forma acelerada. E no Brasil a gente está nesse comecinho, tá? 0,5%. A gente tinha 20 mil pessoas, 16 mil pessoas para ser mais preciso, há menos de 10 anos atrás que investiam em ETF, pessoas físicas. Hoje a gente já tem 600 mil pessoas físicas. Tem muito chão pela frente ainda, são 6 milhões de CPF na bolsa, são 10 milhões de CPF investindo em cripto, né? Até mais gente que na bolsa. Então o ETF tem um chão para percorrer, tanto com o investidor institucional quanto com a pessoa física. Agora, se a gente olha o que aconteceu mundo afora, o Brasil é uma cópia do que acontece nos Estados Unidos, do que acontece em outros lugares do mundo. A gente só está sempre 5, 10, 15 anos atrás. Uhum. E com o ETF não vai ser diferente. A gente está nesse ponto de inflexão hoje, tem cada vez mais interesse. A Investo saiu do zero, estamos com mais de 100 mil investidores. A gente começou o ano passado com 40 mil, a gente fechou com 100 mil. Então você vê que é um salto grande para uma empresa independente que não tem a força de distribuição dos bancos fazendo acontecer no mercado. Então a gente tem planos aqui de lançar mais produto,
trazer essa mentalidade de gestão indexada para o brasileiro. Quando você pega a estatística, mais de 90% dos gestores não batem o índice de referência. Então, você tem um espaço para... Claro que tem espaço para os gestores que batem, né? 10% ou um pouquinho menos de 10% bate o índice de referência com consistência, mas você tem espaço para aquelas pessoas ou para aquela alocação que você não quer correr riscos individuais de um gestor. Você vai alocar no índice de referência e vai dormir tranquilo. Então, a gente tem muito a fazer no education dessa classe de ativo. Então, a gente está aqui só começando numa indústria que está só começando. A gente tem muito mais produto para lançar, muito mais education para fazer, e a gente acredita que em 5 a 10 anos não vão ser 50 bi, vão ser 500 bi sob gestão em ETFs. E a Investo está aí para ajudar a acelerar esse processo. Beleza, Cauê, muito obrigado. Acho que tirou muitas dúvidas minhas e de quem está nos acompanhando. Até a próxima. Obrigado, Thiago.